Muito bom. Vamos conversar um pouquinho sobre a operação cesariana, difamada por uns, adoradas por outros. O que são as operações cesarianas, o que elas fazem, do que se alimentam, como se reproduzem. E vamos descobrir um pouquinho sobre para que serve realmente, o que, quando ela é indicada, quais são as situações que são possíveis da gente utilizar, e depois a gente pode até fazer um bate-papo no final, conversando mais sobre outros aspectos específicos para a realidade brasileira, que a gente pode, talvez, esticar um pouquinho o papo para um lado mais biopsicossocial da cesariana. Bem, para começar, sempre que vocês quiserem, parecer um pouco mais eruditos do que vocês são, a mitologia romana, a greco-romana, tem sempre uma alegoria para vocês usarem. Entendeu? Vocês sabiam, por exemplo, que o nosso querido Esculápio nasceu de cesariana? Os gregos adoravam eu falei agora de Dramalhão mexicano, mas assim, nada consegue suplantar os gregos em termos de Dramalhão. Essa que está aqui caída no chão e destruída é Coronis. Não é Corona, viu, gente? Por favor. Eu sei que está na moda, mas essa aqui é Coronis. Ela foi seduzida por Apolo e engravidou. Logicamente, o pai não gostou de nada disso, mandou que, como um pai amoroso que era, mandou que tacassem fogo nela. E ela morreu, e Apolo se compadeceu da criança, claro que não da mulher, porque ele era grego, e foi lá e retirou a criança do ventre materno e entregou ao centauro Quiron, que era um curador, uma pessoa, um curandeiro, alguém que coisa. De onde deriva a palavra cirúrgico, inclusive. Quirúrgico, quirurgia. Quem procurar em espanhol vai achar muito, quando se falar de coisas cirúrgicas, de usar quirúrgico. Então, só para vocês terem um pouquinho mais de cultura inútil, o centauro Quiron criou o Esculápio, que veio a se tornar o deus da medicina. E aí tem um monte de coisas, ele foi pai da Panaceia e da Higeia e toda essa coisa toda, mas só para lembrar vocês que o próprio deus da medicina nasceu de cesariana. Então não adianta também a gente fugir muito dessa operação e nem demonizá-la. O que é, então, essa cesariana? A extração do ovo por abertura operatória da matriz. Ou seja, quando você abre a matriz, no caso, o útero, a matriz uterina, você tem uma cesariana. Esse é o conceito. Você abriu o útero para tirar o feto, você fez uma cesariana. Logicamente, existem, por exemplo, técnicas de abortamento que são por microcesárea, que você faz com uma cesariana no fundo uterino. Essas técnicas são consideradas ainda uma cesariana, dentro desse conceito. Então, vamos lembrar, operação cesariana, parto cesáreo. Não existe cesárea,
e não existe cesareana, por favor. Eu sei, é chato, português tem essas coisas, não sei o quê, tarará, mas é nossa língua, é uma coisa que a gente aprendeu a fazer bem, e a gente tem uma língua complicada, mas ela é bonita. Vamos, né, cultuar um pouquinho esse nosso idioma. Qual é o histórico, então? Desde a mitologia, você tem o parto, algumas cesarianas que foram feitas na mitologia, o parto, para não dizer só do deus da medicina, o próprio Baco também nasceu de cesariana, mas ele era prematuro. Como ele era prematuro, o Zeus abriu a própria perna, abriu um buraco na perna, enfiou o Baco para dentro da perna e terminou de gestar Baco dentro da sua própria perna. Por isso ele virou um deus, porque ele nasceu de outro deus. Não era para ser diretamente. Mas, na Idade Média, existem pouquíssimos relatos de cesarianas com mãe viva. Depois, entre o século XVI até o XIX, existem alguns, e no século XX, realmente, que a coisa vai se estabelecendo como uma técnica viável em larga escala. Então, na mitologia, estamos lá, os Zeus enfiando o pobre do Baco na coxa, né? Ele deve ter ficado coxudo durante um bom tempo. Os gregos também adoravam incêndios, tá, gente? Então, aqui Semele, que foi queimada por um incêndio, mas aí já não foi mais pelo pai, foi pela mulher do Zeus, que não gostava muito das puladas de cerca dele, né? Eu já falei que eles gostavam de sacanagem, os gregos, né? Então tudo bem, deixa para lá. Depois, na Idade Média, a Lex Regia, né? O que dizia? Que se você tivesse uma mulher que estivesse grávida, ela morresse, você faria a cesariana pós-mortem, retiraria o feto de dentro da barriga, mas não para salvá-lo, porque na maioria das vezes ele já estava morto também, mas simplesmente para batizá-lo, porque a igreja não poderia, de forma alguma, permitir que esse feto, ainda que não nascido, não fosse salvo pelo sacramento. Então, você tirava o feto para fazer o batismo. De repente, a gente começa a ter, lá no século XVI, as primeiras cirurgias em vivo. Snuffer nada mais era do que, segundo algumas traduções, um açougueiro. Segundo o Rezende, ele vai além, ele diz que ele era um castrador de animais, que pediu permissão, depois da sua mulher permanecer por vários dias em trabalho de parto e sem resolução, pediu autorização para ele mesmo abrir o ventre da mulher e retirar o concepto dali. O Morisot, o Baudeloc, o Porro, também foram pessoas que faziam, mas faziam numa situação de exceção. A cesariana era uma situação para se tirar o feto e perder a mãe. Por quê? Porque você tinha sangramento volumoso, você não tinha anestesia, era uma cesariana feita, como se diz, né? Hoje em dia a gente não pode mais falar esse tipo de coisa. Eu aprendi que se fazia a turca que quer dizer sem anestesia, né? Mas era uma cirurgia com um grau de mortalidade e morbidade muito alto. Só para a gente lembrar, o nosso querido amigo Henrique VIII, quando uma das suas mulheres esteve em trabalho de parto, o médico chegou naquele momento que as novelas adoram, né, de dizer: o senhor quer que salve, majestade, a mulher ou o feto? Porque se ele dissesse que queria que salvasse a mulher, ele faria, então, uma craniotomia, enfiaria uma lanceta na cabeça do moleque, mataria e esvaziaria aquilo e tiraria o feto por baixo todo desfeito. Se ele dissesse que queria
que salvasse a criança, ele faria uma cesariana e a mulher morria. Era esse o coisa. E nosso querido Henrique VIII, como vocês sabem, era uma pessoa muito, extremamente cônscio das necessidades do reino, disse: salve a criança, porque outra mulher pode ser facilmente achada. Então, mataram uma das 27 esposas do Henrique VIII, morreu de cesariana. Então, já no século XX, na virada do século XX, né, você começa a ter as alterações. O Kronig começa a estudar um pouquinho as cesarianas e pensar que a incisão que era feita no corpo do útero, ou seja, era feita no... Vamos lá, vamos pensar aqui. Façam de conta que eu sei desenhar. Você tem um útero grávido. Ok? É isso aqui. Como é que se fazia a incisão da cesariana? Aqui, ó. Abria-se o útero de fora a fora. Isso sangrava, que era uma desgraça. Depois, para fechar, era um inferno. Tá? E o que o Kronig fala? Poxa, vamos fazer uma incisão mais baixa, aqui embaixo, que pode ser melhor. E o Kerr depois diz assim, não só vamos fazê-la mais embaixo, como também vamos fazê-la de cavo arciforme, virado para baixo. Por quê? Porque assim ele conseguia evitar que você chegasse nos vasos uterinos que estão aqui do lado e sangrasse muito. Depois um outro cara, o Fuchs e o Marshall, disseram que poderia também fazer uma incisão voltada com o arco para cima. De qualquer forma, essa é a forma que a gente usa hoje para fazer a cesariana, que o pessoal chama de cesariana a Kerr, ou que é com essa incisão aqui de baixo. Tá? A de cima é a de Fuchs-Marshall. Ops. Fuchs. Tá? Voltando então. A partir disso, você começa a ter uma baixa morbidade e mortalidade. Mas ainda para os padrões que a gente tem hoje em dia, muito alta. Por quê? Porque eles morriam de infecção 2, 3 dias depois. Embora a mortalidade tivesse diminuído intraoperatória, a mortalidade pós-operatória ainda existia. E aí, em 1920 e poucos, um professor, o professor Fernando Magalhães, para vocês saberem assim, mais ou menos um pouco da história da obstetrícia. O professor Fernando Magalhães foi o grande fundador da obstetrícia moderna brasileira. Ele escreveu alguns livros e eu tenho um dos livros dele, até estava lendo ontem para tentar lembrar um pouquinho essa parte histórica para falar com vocês. O Fernando Magalhães foi um dos mestres e o principal do Jorge de Rezende pai. Né? E hoje em dia a gente está com já o livro, o professor Rezende já é falecido, né? E hoje o professor Jorge de Rezende Filho é que traz para a gente as suas contribuições e cuida da obra do pai, mantendo o livro sendo editado frequentemente. Então, o Fernando Magalhães disse lá em 1920 e pouco, o parto será normal ou cesáreo. E aí a gente pensa assim, poxa, mas que coisa óbvia, né? Parto normal ou parto cesáreo. Para a gente, isso é mais do que uma realidade. Sim, mas não o era para o nosso amigo Fernandão de Magalhães. Por quê? Porque na época dele se praticavam coisas inomináveis. Por exemplo,
as embriotomias que eu falei para vocês, né? Fazia-se a punção do feto. Um dos capítulos do livro do professor Fernando Magalhães é justamente discutir se a embriotomia poderia ou não ser realizada em feto vivo. E ele dizia claramente que jamais o faria, que a embriotomia só poderia ser realizada em feto morto, porque era aviltante fazer isso num feto vivo. Existiam as sinfisiotomias. O que acontece? O parto obstruído, o parto que tinha um DCP, você abria a sínfise púbica da paciente, desarticulava a pelve, e com isso a mulher perdia o seu equilíbrio, mas abria o pubis com um pouco mais de uns 2 a 3 centímetros a mais, e era suficiente para o parto ocorrer. E com isso, você gerava um trauma gigante para essa mulher, que ficava para sempre desequilibrada, né? Mas você salvava o feto. Lógico, estou defendendo que se faça sinfisiotomia? Não, não estou defendendo que se faça sinfisiotomia. Só estou dizendo que, naquela época, era justificável fazer para salvar o feto. Tá? E aí ele solta essa, o parto um dia será normal ao cesáreo. A gente não vai mais fazer essa gama de desgraceiras todas no futuro. E nós chegamos lá. Qual é a situação atual? Aqui eu botei até em verde e amarelo, que é para a gente lembrar que nós somos campeões, né? Se não no futebol, pelo menos nas cesarianas. Somos o país com mais cesarianas no mundo. Tá? O Brasil fica em torno de 50% a 60% de cesarianas no mundo inteiro, no país inteiro. E lembrando que em 2008, já tem quase 12 anos, o Ministério da Saúde colocou, inclusive, uma meta de 25%. Ele disse que não ia pagar mais cesariana do que 25%. Isso foi uma medida de gestão que naufragou fragorosamente, não adiantou nada. Não se acaba com nada na vida por decreto. Não adianta isso. O índice máximo de cesarianas preconizado pela OMS é de 15%. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue manter isso por uma série de fatores econômicos, culturais e sociais que a gente precisa discutir de uma forma ampla em termos de política pública de saúde. Existe um mito de dor e de medo que é explorado por alguns médicos em relação à cesariana. E existe a real situação de autonomia da paciente, de poder, após ser informada, fazer uma escolha decente de dizer, não, eu não quero fazer cesariana. Eu não quero fazer parto normal, eu quero fazer cesariana. Tudo isso tem que ser levado em conta antes de se pensar em tomar uma medida idiota que nem essa que foi tomada em 2008, de fazer uma meta de cesarianas e dizer não vou pagar nada do que for acima de 25%. Ok, voltamos para a área técnica exclusivamente. As indicações da cesariana. Quando é que a gente precisa usar a cesariana? Quando você tem distócias do trajeto, ou seja, você tem uma desproporção, você tem um feto que é maior do que a passagem. Lembra que eu falei para vocês? Gente, é um objeto empurrado por um motor atravessando um trajeto. Então, se você tem um objeto que é maior do que o trajeto, ele não vai passar. Ninguém consegue passar um guarda-roupa inteiro, sem desmontar, por uma porta pequena. É uma distócia de trajeto mole. Às vezes eu tenho um colo que é rígido demais, ele não abre. Uma neoplasia ou um tumor da cervice, está faltando
faltando um R aqui, que coisa horrível. Da service. Você pode ter discinesias. Lembra que eu falei para vocês que existem discinesias que são irreversíveis e você não consegue? Apresentações que são anômalas. Você pode ter uma apresentação pélvica, você pode ter uma apresentação córmica, né? Você pode ter uma defletida. O sofrimento fetal, a presença de cicatriz uterina. Oi? A gente não está conseguindo ver os slides. Vocês não estão conseguindo ver os slides? Ô, meu Deus, vocês me deixam falar 2 horas para falar isso? Não, mas é que saiu agora, pô. Espera aí. Tava aparecendo antes. Saiu agora, quando você começou a explicar as indicações. Na realidade, eu faço isso para ver se vocês estão prestando atenção, gente. Tá? Então, vamos lá. Ops, volta aqui. Então, a gente falou da desproporção cefalopélvica. Eita ferro, é inferno isso. A gente falou da desproporção cefalopélvica. Né? Ou seja, não dá para passar o maior pelo menor. A distócia de trajeto mole, ou seja, existe um tumor, um mioma que obstrui o caminho. A neoplasia da cervice, né? Também um câncer de colo de útero. Você não vai fazer um parto normal por dentro de um tumor, porque você vai ter um sangramento muito grande. Né? Discinesias irreversíveis, apresentações anômalas, esse feto é pélvico, é um feto transverso, é um feto que está em uma defletida de face, por exemplo. Sofrimento fetal, porque ele não vai, existe o risco de você ter o óbito fetal durante o trabalho de parto, então você vai resgatar esse feto. Né? Presença de cicatriz uterina, ela é relativa, não é uma indicação absoluta, mas ela já aumenta em muito a chance de você ter uma cesariana. Ou seja, a paciente que teve uma cesariana prévia, né, existia um adágio no meu tempo que o cara dizia assim, uma vez cesárea, sempre cesárea. Né? Esse adágio já foi embora, uma vez cesariana, você pode até ter um parto normal posterior, não há nada que impeça, mas se ela fez uma miomectomia, se ela fez uma cirurgia de correção de uma malformação uterina, etc., são situações que favorecem a ruptura do útero em trabalho de parto e por isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a esse trabalho de parto e pode até ser necessário indicar uma cesariana. A gestação de alto risco, a paciente hipertensa, a paciente diabética, a paciente com alguma lesão, geralmente pela chance de sofrimento fetal, principalmente, e também pela chance de comorbidades que vêm junto das alterações. Por exemplo, a prenhez, a diabética, ela vai ter uma chance maior de macrosomia, por isso uma chance maior de cesariana, uma chance maior de sofrimento fetal, por isso uma chance maior de cesariana. E por último, a cesárea perimortem, né? A cesárea que você faz na paciente que está moribunda, que ela está prestes a morrer, você faz para resgatar o feto. A anestesia, geralmente, ela é feita por condução, ou seja, ela vai ser feita peridural ou subdural. A anestesia geral, ela é reservada para casos muito graves, casos de pacientes que não, ou que você precisa você tem uma emergência muito grande, ou que elas estão em algum déficit circulatório ou respiratório que indique a intubação, ou ainda em casos de pacientes que estão com coagulação intravascular disseminada ou anticoaguladas, que
você não pode fazer a punção pela chance de formação de hematoma no espaço peridural e compressão da medula nervosa. Então, você justamente vai tomar um cuidado muito grande para não acontecer isso. Também nos casos de plaquetopenia. Tá? Plaqueta. Nesses casos, a gente tem que pensar em fazer o quê? Fazer anestesia geral. Normalmente, usa-se muito a subdural, vulgarmente conhecido como raquianestesia. Tá? Antibiótico terapia. É muito engraçado isso, porque você pode usar qualquer uma dessas, né? A ampicilina se usou durante muito tempo. Hoje em dia a gente usa a cefazolina, que é a que faz a melhor concentração dentro do endométrio, para evitar a infecção na cesariana. Também pode-se usar a cefalotina, qualquer cefalosporina de primeira geração é bem-vinda nesses casos. Agora, em caso de alergia à penicilina, né, e muitas vezes você tem alergia cruzada de penicilina com a cefazolina, você também pode usar a clindamicina nesses casos. Como é que a gente usa isso? A gente usa para profilaxia. Como é que eu vou fazer isso? Dose única, intraoperatória, logo após o clampeamento do cordão. Ou, hoje em dia, a gente já está fazendo até com 30 minutos antes da cirurgia. Mas após o clampeamento do cordão, funciona muito bem. Existe dado de evidência científica dizendo que isso é bom, que isso funciona muito bem, que é maravilhoso? Não. A recomendação do American College é justamente, do ACOG, né? É justamente de que é uma dose única profilática, ou seja, você faz 1 grama de cefazolina intraoperatório e acabou. Essa é a profilaxia. Como a dose é única, a chance de complicação é baixa e existe uma possibilidade de benefício versus, né, uma baixa possibilidade de malefício, eles dizem que é válido fazer, embora a gente não tenha prova de que isso seja bom. Eu sei, né, medicina não é uma ciência exata. Como é que se faz a cesariana, então? É muito simples. Você abre a barriga, tira o feto, depois você tira a placenta e fecha a barriga. É só isso. Pronto, acabou a aula. Até semana que vem. Não. Olha só. Existem várias diferenças de técnicas, tanto para abertura quanto para fechamento. Sim, vai usar a poliglactilina, vai usar o Vicril, vai usar o Catigul cromado, vai fechar peritônio, não vai fechar peritônio, vai fechar subcutâneo, não vai fechar subcutâneo, vai exteriorizar o útero, não vai exteriorizar o útero. Existe uma gama muito grande de nuances da técnica. Eu vou mostrar para vocês a técnica que é mais frequente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Ó, tá aqui do Lancet de 2013, o estudo Coronis, que mostra justamente, sim, gente, Coronis, o nome da mãe do Esculápio, olha lá, ó. Viu como é que não sou só eu que estudo a mitologia? Então, a gente vendo isso, então, o que eles dizem? Existe um monte de diferentes técnicas usadas em vários diferentes países. Nós analisamos todos esses e chegamos à conclusão de que não existe nada
que indique que uma técnica seja superior à outra. Ou seja, os cirurgiões devem usar a técnica que estão mais acostumados. Logicamente, quando a gente tem algumas coisas, por exemplo, entre fechar e não fechar, entre fazer, usar um fio caro e um outro fio que é mais barato, né? Ou uma incisão que é mais rápida. Aí entra aquela história, quem já assistiu House já ouviu falar na tal de navalha de Ockham, né? Que nada mais é do que você usar o que é mais fácil. Bem, vamos lá. Qual é a técnica de Resende, então, para a gente pensar? Primeiro, o uso da laparotomia de Pfannenstiel, que é essa aqui, 2 centímetros acima da sínfise pública. Você de cavo arciforme, ou seja, em forma de arco, para facilitar a extração fetal. O Resende prefere esse. Ele acaba coincidindo um pouco com a prega abdominal. Ele fica bem na dobrinha ali. Eu não gosto muito. Eu gosto mais da incisão um pouquinho assim, 1 centímetro acima da sínfise pública, que ela fica mais baixa, dá para limpar melhor, a paciente tem menos dor e isso faz uma diferença porque aqui o biquíni cobre. Isso é muito importante. Tá? Você pode fazer a de Cohen, que é mais acima, você pode fazer inclusive a mediana. Às vezes eu encontro pacientes, por exemplo, em pacientes grandes obesas mórbidas, que tem o abdômen em avental, ou seja, todo mundo aqui sabe o que é um abdômen em avental, gente? Dou-lhe uma. Acho que sim, professor. Acha que sim, né? Então, olha só. Façam de contas que a gente está vendo uma paciente de costas, aqui de lado. Aqui são as pernas da paciente, tá? Aqui o bumbum, deitada. E você tem um abdômen que vem aqui e faz isso aqui, ó. Ops. Tá? E aqui está o umbigo. O avental fica aqui. Para fazer uma cesariana comum, né, com a incisão de Pfannenstiel, eu teria que tracionar esse avental para cima e entrar por aqui. E aí depois eu deixaria uma sutura aqui embaixo, coberta pelo avental. Isso piora muito a chance de você ter infecção nessa dobra que fica debaixo do avental. Nesses casos, o que a gente indica? Que se faça uma incisão. Façam de conta que eu sei desenhar, tá? Uma incisão, que considerando a paciente aqui, tá? Você tem um umbigo aqui, ou você faz uma incisão mediana, e aí o avental vai ficar por aqui, né? Ou você faz mesmo uma incisão, né? Existem cirurgiões que preferem fazer uma incisão transversal aqui e ir direto por dentro do avental. Então, você teria o avental assim, você teria o avental assim, né? Você abriria direto por aqui e entraria, evitaria essa dobrinha que fica para cá. Chegando na aponeurose, a gente vai simplesmente expor o tecido celular subcutâneo até a aponeurose e depois abrir, né, dissecar a aponeurose para livrá-la. Identificada a aponeurose, você vai fazer a dissecção da aponeurose, geralmente com uma tesoura. Pode ser feito também com a mão, eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Ele vai dissecando aqui. Chegando no peritônio, aí sim vai tomá-lo entre pinças, cortar, abrir o peritônio e depois vai
simplesmente abrir com uma tesoura, cortar essa área que aqui se encontra. E, por fim, descolar o peritônio. Aqui já é o útero, o que vocês estão vendo, né? Os retos abdominais chegaram para trás, e você abre o peritônio parietal, libera o útero, e com isso você marca ligeiramente com o bisturi o útero, o suficiente para você traçar como se fosse um picotado. E a partir disso, você vai inserir uma pinça e depois, com os dedos, você vai divulsionar essas fibras. Você vai afastar as fibras. Igual você faz com um tecido, que você consegue fazer um buraquinho, de repente você enfia o dedo e rasga para um lado e para o outro, você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque assim eu não vou cortar as fibras, eu vou simplesmente afastá-las. E com isso a minha lesão vai ser menor e a cicatriz vai ficar melhor. Além do que eu evito tocar, né, com a lâmina na cabeça desse feto que está aqui embaixo. Então, como a gente falava, a esterotomia Acker, né, a estereotomia a Fuchs-Marshall, a Kerr é de cavo para baixo, a de Fuchs-Marshall é de cavo para cima. Cuidado, gente, quando vocês forem olhar esses slides no Resende, vocês vão ver que eles estão todos de cabeça para baixo. Tá? Por quê? Porque o Resende opera pela esquerda. E ele aprendeu que opera pela esquerda e ele mantém uma tradição de cirurgião de ginecologia e obstetrícia operar pela esquerda. Existe todo um motivo para isso, eu não vou entrar nesses dados agora, mas assim, apenas lembre o seguinte, o ginecologista opera pela esquerda porque ele precisa da mão dominante dele, a mão direita, para colocá-la para baixo, para poder mexer no útero. Enquanto o cirurgião opera pela direita, porque ele normalmente vai para o andar superior, então ele precisa da mão dominante dele, direita, para jogar para cima. Essa é a diferença, por isso que coisa. E alguns ginecologistas operam pela esquerda, porque tem a coisa de que o ginecologista opera pela esquerda. Mas, independente disso, só para vocês saberem que isso está... E quando as pessoas vêm, você vai ver muita gente que faz a esterotomia de cavo para cima e diz que está fazendo a esterotomia de Kerr. Na realidade, não. No Resende está assim porque ele tira a foto de cabeça para baixo, porque ele está olhando pela esquerda. Então, é tudo multiplicado pelo menos 1. A esterotomia de Kronig, ela é mais rara. A gente pode estendê-la quando houver uma dificuldade de extração, mas também ela é mais lesiva e sangra mais. A manobra de extração é a chamada manobra de Geppert. Tá? Se escreve G-E-P-P-E-R-T. Geppert. Tá? E ela é uma manobra que consiste em, com a sua mão dominante, geralmente para o destro, à direita, você vai colocar a mão dentro da cavidade uterina e vai orientar o occipital do feto para cima. Tá vendo que ele está, justamente aqui existe colocar as costas da cabeça fetal para cá. Vocês vão lembrar que da oficina que eu fiz com vocês, ainda naquele tempo onde não existia quarentena, que eu falei sobre isso. Eu falei sobre passar o diâmetro certo, né, pela cavidade, pela pelve. E que isso acontecia na cesariana. Então, é isso aí que a gente está vendo agora. Tudo bem.
Falamos da cesariana, técnica clássica de Resende, maravilhosa, tudo bem, tarará, tarará, tarará. Só que tudo isso pode ser resumido numa técnica muito mais simples, que consiste em você abrir a cavidade e divulsionar, ou seja, esticar tudo o mais rápido possível, resultando numa abertura muito mais rápida e muito mais direta. Abriu. Esticou. Separou. Já está no peritônio, tá vendo, gente? Ó. Abriu. Esgarçou. Botou a coisa. Está marcando. Agora ele vai com o dedo abrir o útero. Abriu o útero. Pronto! Nasceu. Lindo. Tá? Isso é uma cesariana a Misgavladash. É um nome que se dá a essa técnica. Ops. Essa técnica, gente, só para vocês entenderem, tá? Que ela foi muito rápida. Eu vou passar outra vez, só para vocês poderem ver. Olha lá. Ó, ele abriu aqui os tecidos, a pele e o tecido celular subcutâneo. Depois, ele vai abrir já a aponeurose e já vai esgarçá-la com o dedo e afastar a musculatura. Ó, esgarçou. Puxou para um lado e para o outro, esgarçou a aponeurose. Abriu, puxou a musculatura. Pronto, abriu o peritônio. Ele está com o útero todo aberto aqui, de frente para ele. Agora abriu o útero. Ó, a mão onde é que vai? Ó, puxou. Pronto. Tudo isso é muito rápido, gente. Mas funciona que é uma beleza. Complicações. Por mais... e isso é uma coisa que me acontece com muita frequência, gente. Vem alguma jovem, mamãe, que vem consultar e diz assim: doutor, eu fui no doutor Zé das Couve e o doutor Zé das Couve me disse, tá? Ou a doutora Maria Batata, me disse que parto normal é muito arriscado, que é muito ruim e que o melhor é eu fazer cesariana. Eu, normalmente, o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: não existe forma de eu te dizer que cesariana é melhor do que parto normal. O risco de complicação no parto normal é muito menor. O risco de morte é muito menor. Porém, essa é uma escolha que você tem que fazer. Ah, Júlio, mas você fala isso e é um cesarianista de primeira categoria. Não. Eu sou um tremendo defensor do parto normal que, infelizmente, na minha vida, tive que abrir mão desse prazer, né, de poder assistir momentos lindos de parto normal. Agora, deve ser para quem está afim, para quem está motivado de fazer. Não para quem está sendo forçado a fazer. Então, as chances de hemorragia, de infecção, as chances de complicação, de morbidade e de mortalidade são bem maiores uma cesariana. Por isso mesmo, ela deve ser muito bem indicada e muito bem realizada. Eu jamais vou tomar, já falei para vocês que eu tenho uma certa implicância com o Zugaib, né? Embora o Resende também seja bem cesarianista, mas o Zugaib subiu em palanque para dizer que a cesariana em paciente rica não tem problema, só pobre que tem que fazer cesariana, parto normal. Então eu
não coaduno com esse tipo de conduta, jamais vou ficar calado ouvindo alguém falar isso. Parto normal é muito melhor, mas tem que saber e tem que querer. Tá? Para paciente cujo sofrimento biológico vai ser menor do que o sofrimento psíquico, não adianta. Se ela morre de medo de parto normal e quer fazer cesariana, já tomou essa decisão, há que se preservar o princípio da autonomia da paciente. E aí vale para medicina privada e vale para o SUS também. Então, complicações. Pode haver um abscesso de parede, que é uma complicação infecciosa. A formação de seroma, que é só líquido, né, por causa do descolamento, isso acontece, junta líquido, serosidade ali. Né? A febre puerperal, a própria sepse. Né? Complicações decorrentes da anestesia, principalmente a cefaleia. E, por fim, lesões operatórias, como lesão de bexiga, lesão, às vezes, até por aderências que existem de cesarianas sucessivas, de parede ou até de intestino. Júlio. Oi. Rapidinho. Você estava falando da diferença do parto cesáreo, parto normal e tal. As complicações do parto normal, embora elas sejam mais raras, elas têm um índice de letalidade materno-fetal maior, né? Não. Não? Não. Tá. Não, elas são mais raras e todos dois, tanto a cesariana quanto o parto normal, eles têm complicações graves se não forem bem conduzidos. Um parto normal bem conduzido e uma cesariana bem conduzidas têm mortalidades e morbidades muito menores. Porém, é lógico que, né, a gente tem uma tendência de superestimar as lesões do parto normal. É o que eu falo sempre. Por exemplo, paralisia cerebral. Qual é a principal causa de paralisia cerebral? Não sei. Então, menos de 20% são por traumatismos de parto. A principal causa é idiopática, 50%. E 30% ocorrem por hipoglicemia pós-parto que não foi bem diagnosticada. Então, o feto faz uma hipoglicemia burral, faz lesão cerebral e fica com paralisia cerebral para o resto da vida, porque fez uma hipoglicemia que não foi bem diagnosticada. Então, veja bem, a gente tem a paciente do SUS, 70% nascia de parto normal. Tá? A criança teve paralisia cerebral. A pergunta que se faz: oi, minha filha, o seu parto foi difícil? Um parto normal dificilmente parece fácil para quem teve. Sabe? Lembra que a gente está, né, passando um feto de 3 quilos pela vagina. Não é uma coisa simples, não é uma coisa não complicada. Então ninguém vai dizer, não, meu parto foi fácil. Ah, então é por isso. Você teve complicação, seu feto tem paralisia cerebral porque o parto foi mal conduzido. E na realidade não é isso. Assim, a gente não tem como dar esse tipo de certeza para os pacientes. Ok? Lógico, existe complicação de tocotraumatismo? Existe. Existe complicação de materna de cesariana? Existe. Existe complicação fetal de cesariana? Existe. Eu já vi gente que não sabe fazer extração direito e que tem extrações dificílimas, tá, por erro de técnica e que esse feto fica sequelado para o resto da vida. Beleza. Muito bem, eu acho que nós chegamos ao final. Dessa vez eu não vou entrar da dica cultural, já dei uma que é suficiente. E estou às ordens para qualquer dúvida que vocês tenham.
Professor, Oi. cordão umbilical enrolado no pescoço da criança é uma indicação para fazer parto cesáreo ou vai depender da situação? De jeito nenhum, tá? Assim, lógico, a circular de cordão, ela é uma condição que acontece em mais ou menos 30 a 40% dos partos. Tá? Então, dizer que o cordão estava enrolado, não. E, na realidade, o que acontece, a gente tem essa ilusão de que o cordão aperta o pescoço do bebê, né? Na realidade, é o contrário, é o pescoço que aperta o cordão. A tensão causada numa circular de cordão, ela é muito maior do pescoço em cima do cordão umbilical, causando com que o fluxo do cordão umbilical seja obstruído e gere uma hipóxia fetal, do que, de fato, né, se você pegar um cordão umbilical na mão, você vai ver que aquilo ali não dá, por mais que você queira matar alguém enforcando a pessoa com cordão umbilical, não vai dar certo. Sabe? Porque o nível de tensão que você tem que ter para esganar alguém, eu não sei disso por experiência própria, alguém me contou, é muito grande para você ter que aquela geleiazinha ali não consegue manter aquilo direto, tá? Então, assim, o cordão umbilical, ele pode ocasionar, se a circular for muito justa, alguma alteração no trabalho de parto, mas ele por si só jamais será uma indicação de cesariana. Tá bem, professor, obrigado. Ok? O que mais, gente? Professor, Oi? essa técnica de Ladache, ela é mais usada ou você só citou mesmo? Só pelos malucos, que nem eu. Então ela é mais usada. Não, existem alguns médicos que usam, tem outros que são assim. Medicina tem muito de tradicionalismo, né? Então, o pessoal mais tradicional, assim, por exemplo, hoje em dia a gente sabe por aquilo que eu mostrei para vocês do estudo Coronis, que tanto faz você fechar o peritônio quanto não fechar o peritônio, por exemplo. Então, eu não fecho o peritônio já tem uns 23 para 24 anos. Tá? 96, 24 anos. Tá? Que eu não fecho peritônio mais. Né? Porque ele vai fechar sozinho. Agora, eu tenho colegas que convivem comigo, que trabalham comigo e que veem os meus resultados. Eu mostro para eles, olha só, eu não fecho peritônio, dá isso, assim, 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 a mesma coisa, tal, o mesmo resultado que você tem, eu tenho. Ah, mas eu aprendi assim e eu faço desse jeito. Eu falei, não, tudo bem, então faça desse jeito. Não tem problema. É igual, por exemplo, o ponto para fechar o útero, que é utilizado, eu aprendi na faculdade a fazer, né, e na residência depois, a fazer o ponto cruzado. Tá? Então você tinha que passar o fio por dentro e fazer o ponto cruzado, porque era mais hemostático, porque o útero precisava... Saiu o estudo recentemente mostrando que os dois são no mínimo iguais, e o ponto cruzado, por fazer mais isquemia, ele tende a fazer uma cicatriz mais fina. Então, a qualidade da cicatriz fica melhor com o ponto simples, o chuleio simples. Passei a fazer chuleio simples, sabe? E fica ótimo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter o hábito de usar o que é mais tranquilo. Eu tenho colegas que demoram 1 hora para fazer uma cesariana. Eu faço uma cesariana em 25 minutos. Sabe? Tranquilo. E fazendo todas as etapas, sem matar ninguém, sem deixar ninguém sequelado, sem nada disso. Sabe? Com segurança, com tranquilidade. Por quê? Porque eu prefiro usar a técnica que é mais simples, aquela história da tal da navalha de Ockham. Tá? Eu falo pra caramba, viu, gente? Cuidado quando vocês fizerem pergunta, porque eu falo muito. Respondi sua pergunta? Respondido. Tá, jóia, então. Mais alguma dúvida, gente? Ok, crianças, então estamos terminados. Eu devo deixar alguma coisa no
no nosso amigo Ava, tá? Mas não é nada muito complicado, tá? Um casinho só. Eu gosto de usar esse Ava para fazer exercício de fixação, não é nem mais para fixar alguns conceitos do que para fazer avaliação propriamente dita. Mas eu acho que a gente está bem por aqui. Boa tarde a todos e até a próxima.